Bom dia, que a graça, o amor e a paz do Senhor estejam sobre a nossa vida. E mais essa manhã, e mais essa semana que nós estamos iniciando, que o Senhor esteja trazendo para o seu coração a razão e o motivo pelo qual você levantou hoje, pelo qual Ele te deu vida hoje. Porque a palavra fala, né, que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E para cada dia, Ele tem algo especial para nós. Cada dia vale a pena ser vivido. Porque nós tendo a presença de Deus dentro de nós, tudo se torna maravilhoso. Mesmo que você acorde mais ou menos no dia de hoje, que você acorde preocupado com alguma coisa, saiba, você tem para onde recorrer, né? Nesse dia que talvez você não acordou tão bem assim. E é na presença do Senhor que você vai receber o renovo que você precisa, a alegria que você precisa. E hoje eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor aqui em Mateus 4, a partir do verso 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já começa trazendo a mensagem, né? Jesus foi levado para um deserto. E não foi o diabo que levou ele para esse deserto, foi o Espírito Santo. Ou seja, foi um plano de Deus para a vida de Jesus, que ele passasse por aquele deserto onde o Espírito Santo estava levando ele. E esse deserto onde ele estava indo, essa passagem, né, que nós vemos aqui acontecendo, a tentação de Jesus no deserto, foi logo anteriormente ao início do ministério de Jesus, né? Logo em seguida, Jesus já começou seu ministério. Então eu vejo assim que esse deserto, que o Espírito Santo levou ele para ser tentado pelo diabo, foi uma forma de Deus prepará-lo para aquilo que ele ia passar, para aquilo que ele ia viver, né? E muitas vezes os nossos desertos que nós passamos na nossa vida, eles servem sim para nos instruir para uma nova fase que nós vamos viver, para nos instruir para aquilo que Deus nos chamou, para o nosso ministério, para o nosso chamado, para a sua vida. Creia nisso, né? Que Deus ele tem um propósito, até mesmo com os nossos desertos. Mesmo que às vezes o plano dele não tenha sido esse para você, às vezes foi uma escolha nossa, né? Estar no deserto. Deus é poderoso para transformar as situações, mesmo as coisas ruins, elas se transformam em coisas boas quando nós estamos com o Senhor. Como nós vemos relato, né, testemunho de outras pessoas que passaram por diversas situações na vida, foram abusadas quando crianças, foram violentados. E tem todos os tipos de testemunho, né? Pessoas que ficaram doentes, passaram pelo câncer, por doenças terríveis. E como que Deus transformou aquilo que era tão ruim em algo bom. E no meu caso também eu vejo assim, né? Deus transformou a minha depressão, a minha tristeza, a minha ansiedade, o meu pânico, as minhas síndromes, tudo aquilo de ruim que tinha dentro de mim, que estava tentando me matar. E hoje, Ele usa isso para a glória dele, né? Para que eu possa levar o meu testemunho para outras pessoas, compartilhar e levar vida e falar, olha, você está passando por esse deserto, mas Deus pode transformar isso num lindo jardim, assim como Ele fez comigo. Então, os seus desertos, eles podem ser oportunidades que o Senhor está usando para te preparar para algo muito maior que você vai viver daqui a pouco. Você pode crer nisso. E continuando a leitura. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Essa foi a primeira tentação que Jesus passou ali naquele deserto, né? A primeira coisa que o diabo fez foi questionar a identidade dele como filho de Deus. Se você é mesmo filho de Deus, então faça isso. E muitas vezes isso acontece conosco também, né? O diabo ele vem para nos questionar a identidade. Mas será que você é mesmo quem você acha que é? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você tem essa liberdade mesmo que tanto falam que você tem? Ele vem, né, falando tantas coisas ao nosso ouvido, tentando nos questionar, tentando nos colocar em dúvida em relação àquilo que nós somos diante de Deus. Mas Jesus, né, muito rapidamente rebateu essa fala do inimigo contra a vida dele. Jesus vem falando, o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz, porque o inimigo queria tentar ele justamente na fraqueza que ele estava naquele momento, porque ele estava de jejum, ele estava com fome, então imagina só, era fácil para ele, né, fazer isso, mas ele mostrou para o diabo que na verdade não é bem assim, eu não vou fazer o que você está falando. E comigo em vários momentos, né,
depois que o Senhor confirmou comigo que Ele era a minha cura, que Ele trazia a minha liberdade de volta, que eu tomei posse disso, o inimigo tentou por diversas vezes na minha fraqueza, porque ele sabia exatamente onde era o meu ponto fraco, onde era o meu medo, onde era a minha insegurança. E ele tentou colocar isso em dúvida, né, na minha mente, para que eu perdesse aquilo que Deus me deu. E um grande exemplo disso foi um dia que logo depois, né, que eu realmente recebi de Deus aquilo que eu precisava. E eu fui fazer compra no supermercado pela primeira vez, porque as minhas últimas experiências com o supermercado não tinham sido boas, né? Eu tinha crise de pânico dentro do supermercado, crise de ansiedade, não sei definir bem o que era aquela crise. Mas era um medo, eu tinha medo de ir e passar mal lá, né? Eu já saía de casa, assim, preocupada com como seria, né, a minha estadia ali no supermercado. E muitas vezes fazendo compra, eu senti uma sensação horrível, né? Uma confusão na cabeça. Parece assim que as pessoas estavam falando bem no meu ouvido, assim, e eu senti uma tonteira, um mal-estar, às vezes até um enjoo, uma coisa muito estranha, realmente, né? Algo terrível, assim. Que eu considero, assim, realmente uma crise de ansiedade misturada com pânico, né? Porque envolve essa questão do medo. E aí, quando eu decidi, eu falei, hoje eu vou no supermercado, depois que tudo tinha se transformado. E eu fui, que eu entrei no supermercado, Deus me deu uma estratégia assim que eu pus o pé ali dentro. Você vai louvar. Nós já conversamos outras vezes, né, a respeito do louvor como estratégia de guerra. E eu fui ali baixinho, já entrei no supermercado louvando o Senhor. Ei, Jesus, sou mais que vencedor. E fui pegando as coisas e louvando o Senhor. E ainda assim, o inimigo veio, né, no meu ouvido, assim como ele fez com Jesus aqui. Ah, você acha que é isso mesmo, né? Você acha que você tá curada mesmo? Você acha que você não vai ter mais crise mesmo? Você vai começar a passar mal. E começou a trazer aquelas coisas, né, na minha cabeça, como se fosse voltar todo aquele sentimento horrível que eu senti por várias vezes, né, enquanto eu fazia compra no supermercado. E naquele momento, né, eu tive o discernimento, através dessa passagem que nós lemos aqui, que eu podia, assim como Jesus, rebater aquilo que ele estava dizendo para mim. Se ele dizia que eu não podia, eu rebatia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E fui louvando enquanto eu fazia as compras e rebatendo, né, esses pensamentos dele. E aí eu saí do supermercado, consegui fazer a compra, não me senti mal ali dentro, não tive crise, né, de pânico nem nada. Mas na hora que eu saí, parecia que literalmente eu tinha saído de uma guerra, né? Eu fiquei até meio enjoada, assim. Foi uma sensação de uma guerra realmente espiritual. Foi algo, né, estranho, que foi uma guerra entre eu e o inimigo ali. Mas eu consegui, né, pra glória de Deus. E depois desse dia, nunca mais ele veio trazer essas coisas sobre a minha mente. Por quê? Porque ele sabia, né, que eu já estava fortalecida no Senhor, que eu não ia permitir mais que ele trouxesse esses pensamentos, né, sobre mim, me colocando em dúvida, trazendo questionamentos para minha mente e tentando me colocar no chão de novo, né? E eu fiz assim como Jesus aqui nessa passagem. E, né, continuando a leitura aqui, que eu não vou fazer hoje para o vídeo não ficar muito longo, o Satanás vem de novo, né, tentando questionar a natureza de Jesus como filho de Deus, manda ele fazer algumas coisas como se, né, Jesus tivesse que obedecer a ele, e Jesus refutou ele com a palavra de Deus, né, em todo o tempo. E no último momento da tentação, Jesus falou com ele assim, ó, vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Ou seja, Jesus rebateu com a palavra de Deus, depois falou, meu filho, sai daqui, não quero ficar com você aqui perto de mim. Então, né, às vezes as pessoas pensam, mas essa pessoa é doida, vai ficar conversando com o diabo. Olha, tá aqui na Bíblia, tá bom? Jesus fez isso e ele superou nessa tentação do deserto, foi falando com o inimigo, literalmente. O inimigo falava, ele respondia, depois ele mandou ele embora e ele teve que ir, né? Então, assim como eu já conversei, né, aqui com vocês em outro vídeo a respeito de sujeitar a Deus e resistir ao diabo, resistir rebatendo. Hoje eu estou aqui te mostrando mais uma passagem bíblica que te dá base para você rebater, né, essas coisas que Satanás fica colocando na sua mente, para te fazer retroceder, né, para te fazer colocar em dúvida aquilo que Deus já disse a seu respeito e que você possa realmente se levantar, assim como nós temos o exemplo de Jesus, rebatendo ele com a palavra de Deus, rebatendo ele, mostrando que você sabe a sua identidade em Deus, que você sabe que você é liberto, que você é livre e que você não aceita mais, né, esses pensamentos de depressão que querem te colocar para baixo, que querem te matar.
mandando você tirar a sua vida, te falando que não tem sentido. Tem sim. Você sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor, que Ele tem planos maravilhosos, que todos os seus dias estão escritos no livro dele. Para enfrentar esse pensamento de ansiedade, porque você já aprendeu que você vai lançar a ansiedade diante do Senhor e que Ele é aquele que cuida de você, que traz tudo para você, que você não precisa ficar agitado, ficar ansioso, ficar com o coração acelerado, que você tem o Espírito Santo para te trazer o controle nesse momento, né, de descontrole emocional, para te fazer livre dessas crises de pânico que vem sobre você, desse medo terrível. Você sabe que no Senhor você tem a segurança que você precisa. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, do desespero. Lembre-se da palavra de Deus, né? Sempre, nos momentos que você estiver passando, né, qualquer desses problemas, você pode rebater o inimigo contra todos os argumentos, contra todas as mentiras que ele tenta colocar na sua mente. E você vai vencer em nome de Jesus, seguindo o exemplo dele, né, fazendo aquilo que ele fez. Nós também venceremos, nós também somos vitoriosos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e que você seja mesmo fortalecido, né, pelo Senhor, para agir como Jesus quando o inimigo vier trazer mentiras, né, a seu respeito e tentando trazer coisas erradas para sua mente, tá bom? Fique com Deus.